E sobre os números, sobre essa pesquisa, a gente conversa agora com a nossa analista, Thaís Arbex. Thaís, e claro, muita atenção para esse período de 7 a 9 de setembro. Portanto, já tem aí o reflexo das manifestações do Dia da Independência? Tem, Carol. Até durante a pesquisa há um questionamento específico sobre os atos, sobre o desempenho do presidente Jair Bolsonaro nos atos do dia 7 de setembro. O que a gente pode chamar a atenção nessa nova rodada de pesquisa? Para além daquilo que a gente já sabe, um cenário de bastante estabilidade nos mostra que tem variado pouco, apesar da intensa campanha, principalmente do presidente Jair Bolsonaro, de tentar conquistar aquele eleitor da classe mais baixa. Isso não tem acontecido e talvez seja por isso que a gente explique um cenário de tamanha estabilidade. Somado, é claro, ao fato de que muitos dos eleitores já definiram o seu voto. Vou recuperar um dado da pesquisa Datafolha que foi divulgado ontem à noite, que mostra que a cada 4 eleitores, 3 já decidiram seu voto. Carol, são 77% dizendo que já sabem em quem votar. Um número muito diferente se a gente comparar com os dados de 2018, nesta mesma altura da corrida presidencial. Esse é o dado mais relevante que talvez explique esse cenário de estabilidade. A gente vê, olhando no detalhamento da pesquisa IPESP, que o presidente Jair Bolsonaro começa a ultrapassar o seu principal adversário, o ex-presidente Lula, em algumas regiões do país, como na região sul, em que ele tem 45% e Lula 37% das intenções de voto. E aí a gente começa a tentar entender por que esses números de crescimento em alguns segmentos ou algumas regiões, como é o caso, não se refletem no dado geral. E aí, na própria campanha do presidente Jair Bolsonaro, há uma explicação para isso. É a rejeição ao presidente Jair Bolsonaro. Ela continua ainda muito alta, Carol. Aí, diante de um cenário consolidado, em que o eleitor já está com o seu voto praticamente definido, você traz aí o dado para a gente, a cada 4 eleitores, 3 já estão com o voto definido para esse pleito. Como é que a gente pode abordar onde as campanhas, os presidenciáveis podem trabalhar quando olhamos para as fatias do eleitorado? É entre os mais pobres, aqueles que ganham até 2 salários mínimos? É entre as mulheres? É quando olhamos para a religião, entre os evangélicos, por exemplo, entre os católicos? Carol, cada uma das 2 principais campanhas tem uma estratégia distinta. De acordo com o IPESP, por exemplo, desculpe até olhar para baixo, mas é só para não errar os dados, o presidente Jair Bolsonaro, ele tem um empate técnico com o ex-presidente Lula na faixa de renda de 2 a 5 salários mínimos, que é a chamada classe média. Esse resultado, segundo o QG da campanha bolsonarista, diz muito a respeito das medidas econômicas recentes. A gente pode citar, por exemplo, o preço do combustível, que baixou. A gente tem visto resultados positivos na economia. Ontem mesmo o IPCA mostrando de novo deflação. E também o presidente Jair Bolsonaro aí numa ampla vantagem na faixa de renda de mais de 5 salários mínimos, em que Bolsonaro aparece com 43% e Lula com 35%. Só que naquele eleitor que ganha até 2 salários mínimos, a gente vê uma larga vantagem do ex-presidente Lula. Segundo o IPESP, 51% para o petista e 30% para o presidente Jair Bolsonaro. Isso a despeito de toda essa iniciativa que o governo fez, especialmente com o Auxílio Brasil, de ter dado o reajuste de R$200. Nessa semana, por exemplo, a gente viu uma nova ofensiva para esse eleitor. O presidente Jair Bolsonaro levou para o programa de televisão uma promessa, um projeto que já existe, que está na gaveta do Ministério da Cidadania, mas que ainda não foi colocado em prática, que são os R$800 para o Auxílio Brasil. Isso não quer dizer que todo mundo vai receber. O que significa esse projeto? Como ele é tratado pelo governo? Ele é tido como uma porta de saída do programa assistencial. Como funcionaria, em tese? A pessoa que conseguir um emprego passa a receber R$200 a mais durante um período e depois de um período ele deixa de receber os 600 e fica recebendo os R$200.
Bolsonaro levou isso para a propaganda de televisão, porque acredita que ainda há espaço para conquistar esse eleitor. Mas, até agora, a gente não vê uma mudança significativa nesse eleitorado e nenhuma das pesquisas, como eu citei essa IPESP, por exemplo. No lado da campanha do ex-presidente Lula, há uma percepção que toda essa melhora da economia, sim, está fazendo efeito nessa classe média, como a gente mostra, IPESP mostra praticamente um empate técnico, onde havia uma diferença grande também entre os dois candidatos, mas lá no PT a avaliação é de que essa melhora da economia ainda não chegou à população mais pobre, que é, na verdade, grande parte do eleitorado. Então, há uma avaliação de que a tendência é que as pesquisas sigam assim até a realização do primeiro turno. E aí, volta aquela tese dentro do PT de investir muito no imponderável. E o que é o imponderável para o PT? É o voto útil, é tentar conquistar principalmente o eleitor de Ciro Gomes. Carol. Thaís Arbex, em instantes voltamos a conversar, trazemos mais análise.